Olha aí, pessoal, essa segunda-feira, dia 5 de agosto, dia que eu estou gravando esse vídeo, foi mesmo tensa para os mercados financeiros. Na verdade, há um grande temor, justificado, eu diria, de recessão econômica, de crash de fato na economia. Vários fatores conjuntos levaram a um grande temor, a um grande medo de que algo grande está por vir, está para acontecer a qualquer momento. E aí, diversas bolsas dos Estados Unidos caíram, de outros países, até o Bovespa deu uma queda ali, não tão acentuada quanto as bolsas gringas, mas ainda assim perdeu uma grana. De fato, né, o termômetro do medo de Wall Street disparou por conta disso e se aproximou bastante do patamar mais alto atingido lá em 2008, pois é, na época da crise econômica, e o dólar aqui, no meio dessa bagunça, dessa confusão toda, chegou a bater 5,86, meu amigo, durante o dia, caiu bastante, deu uma arrefecida, é claro, mas ainda assim fechou num patamar de 5,74, uma alta, renovando a máxima lá de 2021, um patamar bastante complexo de forma geral, né? E aí, há realmente motivos para todo esse temor do mercado? É mais um frenesi? O que isso aqui significa? Vamos conversar um pouco sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, dá uma olhadinha aqui em como é que foi essa segunda-feira sangrenta para as bolsas de valores, né? Então, o índice Dow Jones, o principal lá dos Estados Unidos, caiu 2,60, Nasdaq caiu 3,38, né? Os principais índices aqui, o S&P 500 caiu 3 pontos percentuais. A maior queda de fato foi da bolsa lá do Japão, a Nikkei 225, caiu mais de 13%, meu amigo. Derreteu por completo, sim, desapareceu praticamente do dia para a noite, cara. Isso aqui é em apenas um dia, né? E você pode ver que o Ibovespa aqui é o mais controladinho nesse cenário aqui, né? Só caiu 0,46, é uma queda ok, mas está longe de ser a bagunça do que aconteceu lá fora. Tudo bem que o Ibovespa está tomando paulada o ano todo mesmo, não é uma grande questão assim, isso aqui não chega a ser uma vitória, né? Acho que eu estou cobrindo o número aqui do Ibovespa. Tá aqui, ó, 0,46 e o Nikkei está aqui 13,47. Mas tá aí, ó, bolsa de Xangai, bolsa lá da Inglaterra, do Reino Unido, da Itália, da Espanha, zona do euro, Alemanha, todo mundo levando paulada no dia de hoje. Realmente um grande temor de maneira geral. Por sinal, a queda aqui da Bolsa de Valores do Japão foi a maior desde 1987, meu amigo. Não é isso? Apareceu aqui, é nessa notícia que tá, né? Que desde 1987 não há uma perda tão grande assim da Bolsa de Valores de Tóquio, né? Sendo que foi acionado o Circuit Breaker lá, sim, né? Olha só. Você lembra quando aconteceu isso aqui no Brasil, na época da pandemia? Acho que teve 3 Circuit Breaker seguidos, né? Mas eles entraram em Circuit Breaker aí porque realmente estava caindo muito as coisas aí, né? O índice estava caindo bastante, e aí 10 horas da manhã, isso no Japão, lembra-se, né? Lá fica, o horário mais avançado, então 10 horas da noite do domingo aqui no Brasil, a Bolsa de Valores no Japão já estava bombando, prenunciando o que aconteceria no restante do mundo depois, e aí cortaram os circuitos, pararam as negociações quando o índice estava caindo 5,47, né? Só um banco aqui, né, o Mitsubishi UFJ, o maior banco japonês, perdeu 21% só nesse dia, cara, uma coisa impressionante. De fato, liberaram as negociações depois e aí chegou nesse patamar que nós vimos, realmente uma coisa assustadora, mas todas as bolsas perdendo valor nesse dia aí, e aí nós chegamos nesse cenário, né, do Wall Street, aqui do termômetro do medo, lá em Wall Street, né, que é o VIX, que o Volatility Index, né, Index, sei lá como é que pronuncia, isso aqui, índice de volatilidade, né, o índice de medo ou aversão, né, ao risco aqui de Wall Street, ou termômetro do medo, subiu 170%, meu amigo.
na segunda-feira, hoje mesmo, né? Batendo aqui 65,73 pontos, pior do que na pandemia, meu amigo. Na pandemia o índice estava em 55 pontos e é o maior patamar desde a crise financeira de 2008. Ou seja, é o maior período de medo, o maior momento de medo da história da Bolsa aqui desde a última crise econômica severa que nós tivemos. Nem a crise da pandemia causou tanto temor assim no mercado de forma geral, né? Aqui no Brasil, o Ibovespa não perdeu muito, perdeu um pouquinho, é claro, deu uma oscilada durante o dia, mas o dólar chamou muito a atenção, principalmente porque ele chegou a bater R$ 5,86, né, no decorrer do dia. Isso aqui foi uma coisa assustadora, eu meio que estava vendo na hora, estava acompanhando, né? Na hora que aconteceu, realmente eu achei que ia chegar a R$ 6 pelo ritmo que estava totalmente descontrolado. Quando dá uma segurada, a gente até alivia um pouco, porque acaba parecendo mais um frenesi do mercado do que de fato algo fundamental. Mas é evidente que o real já perdeu muito valor este ano e vai continuar se enfraquecendo, porque o contexto geopolítico agora é muito ruim, né? Econômico também, macroeconômico é muito ruim, é uma soma de fatores. Esse é o ponto, né? E aí é a grande questão, né? Subiu isso aqui por causa do Lula, né? Não, não subiu isso aqui por causa do Lula de forma específica. O Lula também não ajuda a segurar. É claro, né? Tendo o governo PT aí no poder, fica difícil esperar uma economia boa, sustentável em períodos de crise. A verdade, contudo, é o seguinte: é claro que quando chegasse um momento complexo desse, o real iria perder valor. Moedas de países emergentes acabam perdendo valor nessas circunstâncias, né? Só que o real já estava desvalorizado por conta de fatores políticos internos. Esse é o grande problema. A gente já vem com uma carga de perda para enfrentar a crise. Aí chega, é mais um baque que a gente leva. Se não fosse a boca grande e graúda do Lula falando bobagem, talvez o dólar tivesse aí em 5,30, 5,40 reais e não em 5,70, 5,80, né? Tem um fator político que está embutido nesse atual patamar, aí, nessa atual cotação do dólar, sem dúvidas. Isso aqui é só o começo da semana, né, meu amigo? Muita água para rolar ainda. Então, um monte de empresas aqui grandes perderam muito valor, né? A Nvidia perdeu 14% aí nesse período. A Apple perdeu quase 10% nesse pregão. Rapaz, o velhinho lá, o Warren Buffett, é diferenciado de fato, né? O cara saiu na véspera disso aqui acontecer. É impressionante, né? Não saiu totalmente da posição da empresa aqui, mas salvou uma grande quantidade de capital. Pode recomprar essas ações agora aí, né? Recomprar mais ações com o capital que ele acabou salvando em caixa, né? Uma jogada de mestre, não é à toa que o cara é multibilionário, né? A Bolsa de Valores do Japão realmente foi o grande cenário, o grande chamariz dessa história aí, né? E o fator Japão é importante nisso aqui. Estamos falando de uma conjunção de fatores econômicos. Estados Unidos com informações ali de emprego, de economia de maneira geral decepcionantes que colocaram uma pulga atrás da orelha do mercado. O que tem acontecido no Japão é extremamente preocupante. O Banco Central japonês está perdendo a mão no controle da inflação, no controle do câmbio, na questão da taxa de juros. Ele está numa enrascada por conta da dívida, do excesso de moeda que foi impressa durante algum tempo. As motos aí, isso aqui se chama período político. Estragando os meus vídeos, né? Mas, de maneira geral, o Japão tá com problemas graves envolvidos à sua economia também. Aí tem o fator China, né? Que aí você tem todos os problemas do setor imobiliário, agora das indústrias, enfim. São muitas grandes economias numa enrascada. E aí, se as maiores peças do dominó começam a cair, todo o restante vai junto. Essa é a verdade, né? O Fernando Urrich fez uma publicação ontem à noite, né, no domingo, na noite do domingo, né? Economista é um problema sério, né? O cara podia estar curtindo a noite ali de domingo em paz, em casa não. O cara tá fazendo publicações pessimistas, né? O economista perde o sono nesses momentos, né? Mas ele postou aqui que a recessão tá cada vez mais perto, não chegou ainda. Tá cada vez mais perto por conta da reversão do iene, que é um fator chave, inclusive, para medir esse tipo de problemas aí. O Oriente Médio, Israel subindo o tom, o Irã subindo o tom, todos os problemas que estão
perto de acontecer. Turquia também, cara, o negócio tá virando um barril de pólvora, de fato. Como que escalou o conflito lá, iniciado pela uma questão ali fronteiriça Israel e Hamas, já se tornou uma coisa expandida, né? Os juros longos estão caindo, as bolsas estão caindo, o petróleo está caindo e o dólar aí está caindo no mundo todo, né? Menos aqui no Brasil, porque você viu aqui aonde chegou isso, né? O Fernando Urrich nem tinha visto esse patamar aqui, né? E aí ele fala o seguinte, né? Que esse é o primeiro ato de uma crise, né? Quando o Fed começar a cortar os juros, que para mim é algo inevitável, porque os mercados vão pedir arrego, né? Aí é que o crash vai acontecer de verdade e o dólar vai lá para as alturas. Pode esperar aí a previsão que o cara fez, dólar a 6 a 7 reais, vai chegar, sem dúvidas, né? Então, um momento muito crítico para os mercados de maneira geral, uma segunda-feira aí, para não deixar saudades para ninguém, e é o reflexo de um monte de fatores que estavam se acumulando. É sempre engraçado ver o mercado reagindo de uma vez só, né? É um efeito manada que acontece. Tudo isso estava aí já presente, não aconteceu no domingo, não aconteceu no sábado. Está acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos, mas em algum momento dá um estalo na cabeça de um ou de outro, a coisa começa a desandar, a manada sai desembestada e a gente tem esse cenário aqui. Mas motivos para o temor, isso aí sem dúvida nós temos. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.